Olá, boa noite já, né? Boa noite a todos. Bom, gente, vamos iniciar aqui mais uma live. Fazer um tempinho que eu não vinha aqui, né, para conversar com vocês. Muito corrido, muita coisa aí, muitos cursos, graças a Deus. O lançamento do livro, né? Seja bem-vindo, Denis. Sejam bem-vindos, enquanto o pessoal vai entrando aí. Enfim, muito corrido esses últimos tempos, então não deu para fazer muitas lives, gostaria de ter feito até no Dia dos Pais, mas não consegui, né, por conta dos mapas, por conta dos cursos, por conta do livro. Então hoje, graças a Deus, deu uma folguinha, né, quarta-feira, então não dá para fazer muita coisa. E nós vamos falar então sobre o Dia das Crianças e, na verdade, utilizar aí os conhecimentos da numerologia para a gente compreender um pouco mais das nossas crianças, né? Como é que é o perfil numerológico do meu filho, das crianças que eu conheço, como lidar com essas crianças, o que esperar delas, o que também não esperar. Então, entender um pouquinho melhor essas crianças, porque a gente, como adulto, né, se sente responsável pelo desenvolvimento delas. Às vezes a gente tenta colocá-las no melhor caminho, né, como a gente costuma acreditar que estamos fazendo, mas às vezes aquilo que a gente acredita que é o melhor caminho para uma criança está muito relacionado com aquilo que a gente acha correto, com aquilo que tem a ver com os nossos valores, conceitos pessoais, que a gente acaba transferindo, projetando nas nossas crianças. Então, acaba errando, porque aquilo que eu quero mostrar para ela, às vezes, não tem muito a ver com a essência dessa criança, né? Então, antes de mais nada, antes desse meu senso de responsabilidade no desenvolvimento de uma criança, eu tenho que entender. Sejam bem-vindos, Márcia, Maria Moraes, sim. Maria Luzia, minha queridinha, seja muito bem-vinda. Olá, querida. Bom, sejam todos bem-vindos. Gente, então, como eu tô dizendo, né, foi um pouquinho... eu fiquei meio distante um pouco esses tempos em função de uma série de trabalhos aí que acabou tomando bastante do meu tempo. Eu não consegui vir aqui bater um papinho com vocês, mas hoje, graças a Deus, né, que é uma quarta-feira, então não dá para fazer muita coisa, a gente conseguiu se encontrar aqui e fazer uma live, né? Vamos aproveitar o Dia das Crianças, então para quem tá entrando agora, Debbie, Kati, seja bem-vinda, Laricá, Raquel, enfim, todos sejam muito bem-vindos. Então vamos aproveitar hoje, né, para falar um pouquinho sobre o perfil numerológico das nossas crianças, entender direitinho como é que é essa natureza delas, né, essa essência, né, porque a criança a gente não fala, fulano já nasceu feito, aquele lá não tem o que faça ele mudar, porque desde pequeno já tem, né, um gênio forte, já sabe o que quer, ou outras, essa criança, ela é mais meiguinha, mais docinha, a gente, né, sabe que a criança, ela praticamente já vem pronta, ela já vem com aquela essência, né, aquela natureza, e a gente é que acaba, às vezes, estragando essa essência, né, projetando os nossos valores, os nossos conceitos, aquilo que a gente acha que é bom, né? Ou então inibindo essa criança porque a gente acha que determinadas coisas são inadequadas. Enfim, acaba projetando nessa criança, interferindo no desenvolvimento dela, por conta de impor determinadas crenças, valores e até mesmo as nossas limitações para elas, né? Às vezes eu vejo aí pais que têm medos, têm inseguranças, têm traumas com determinadas coisas e acabam transferindo isso, projetando isso para os seus filhos, quando na verdade essa criança até saberia lidar melhor com aquelas situações e para ela não seria um tabu como o pai, a mãe faz
parecer para ela, certo? Então vamos entender um pouquinho das nossas crianças através do seu perfil numerológico. Bom, como calcular o número de personalidade tem aí, né, no feed para vocês, ensinando direitinho, mas é bem fácil, transformar aí as letras do nome completo em números e somar todos esses números e reduzir a um algarismo só. Aí a gente vai ter o número de personalidade dessa criança. E como eu falei para vocês do início, né, teve o lançamento do livro também, né, o livro Perfil Numerológico, que eu fiz com muito carinho para vocês. Aqui a gente tem os 3 principais itens de personalidade, ensina direitinho como calcular, né, porque a gente não tem só um número que define a nossa personalidade, nós temos números aí que são os principais, os essenciais, né? Então esse livro ele traz o número de personalidade, que é a essência, né, traz a tendência dominante, que é um número que ele anda em paralelo com o número da personalidade, às vezes equilibrando, às vezes reforçando, né? Porque a gente não pode só taxar pela personalidade, mas a personalidade é o que fala mais alto, então a gente vai falar dela aqui hoje, certo? E do subconsciente, também tem esse terceiro item nesse livro, que fala das nossas reações sob pressão, né? Como é que a gente reage. Então é bem bacana a gente ter esses 3 elementos, esse conhecimento sobre esses 3 itens que definem muito a nossa personalidade das pessoas que conhecemos, para a gente entender direitinho como é que é o funcionamento dela, certo? Para quem pediu aí como é que faço para ter o livro, pode mandar por mensagem para mim ou no WhatsApp, tá? 11 99421 6597 e pode falar comigo mesmo que eu encaminho para vocês, eu tenho aqui ainda para encaminhar pelos correios, mas tem na Amazon, tem outros aplicativos aí para vocês também terem acesso. Bom, gente, então vamos lá. Então temos o número de personalidade da nossa criança. Vou falar um pouquinho, né? Só um pouco, não dá para falar muito, né, sobre cada um deles, temos 1 hora aí de live, então vou falar um pouquinho de cada uma delas, de cada um desses números, às vezes conciliando, porque tem alguns números que em determinados aspectos eles são meio parecidos, certo? Mas a princípio, o que é importante? Eu conhecer o meu filho, conhecer a criança com quem eu estou tratando, lidando, ajudando no desenvolvimento, porque ela é ela. Eu, mãe, eu, pai, sou eu, né? Eu não posso projetar nela aquilo que eu acho certo, aquilo que eu acho correto. Lógico que a gente tem que dar referências, a gente tem que dar princípios, essa é a nossa função como pai e mãe, né? Mas a gente tem que entender a natureza dessa criança, porque a Maria Luzia está dizendo que o livro é maravilhoso. Obrigada, querida, que bom, que eu fico feliz que você tenha gostado. Então, o que a gente tem que entender? Temos que ver o que essa criança tem para oferecer para nós, porque às vezes eu quero exigir determinadas coisas dela que não vai rolar. E aí se eu fico só pressionando essa criança, ou então batendo de frente com ela, impondo aquilo que eu acho correto, não sei a melhor forma de ensinar aquilo que eu quero transmitir para ela, o que vai acontecer? Um distanciamento. Ou então essa criança vai acabar se submetendo e se desviando daquilo que é a essência dela. Ela vai acabar se desencontrando da própria natureza. E aí eu fico lá, por exemplo, se eu tenho uma criança que ela é mais geniosa, né, tem uma vontade mais firme, daquelas que enfrentam, daquelas que questionam, e eu reprimo isso o tempo inteiro, o que eu vou fazer? Eu vou desviar essa criança do caminho dela, porque ela não é assim à toa. Ela não veio dessa forma por acaso, certo? Ai, mas na minha família ninguém é assim, não sei por que ela é dessa forma. Por quê? Por que será, né, gente? A gente deveria confiar um pouquinho mais, né, nas forças superiores, né? Porque as crianças às vezes vêm desafiar famílias que estão num padrão, né, estão acomodadas num sistema que ele não é mais produtivo, que ele tá obsoleto, que ele não tá mais favorecendo em nada. E aí elas vêm questionar, elas vêm desafiar todo um sistema e as pessoas ficam tentando reprimir porque não querem sair da sua zona de conforto.
Vocês estão entendendo? Tá claro o que eu tô querendo dizer para vocês? Então, olha a importância, né, da gente compreender que aquela criança não é como é à toa, né? Ah, não, mas a minha família não é assim, eu não fui criada desse jeito. Meu bem, você não foi criada desse jeito, você vai ter que desenvolver então outras habilidades, porque ser pai e mãe é uma responsabilidade, é um desafio muito grande, você vai ter que lidar com isso, né? Com o que te veio. Seria fácil, né? Ficar replicando os padrões aí, sem desafio nenhum. Aí todo mundo poderia, né? Seria a coisa mais simples do mundo ser pai e mãe. Mas não é. Porque cada serzinho desse que vem, eles nos impõem um desafio diferente. Você pode ter 10 filhos, nenhum será igual ao outro. Não é verdade o que eu estou dizendo? E para cada um desses, você vai ter que desenvolver uma forma diferente de lidar para poder extrair o que há de melhor em cada um deles, né? Porque são diferentes e nenhum é melhor ou pior que o outro. Cada um tem algo novo a te ensinar, a te desafiar, a te transmitir, a compartilhar, né? Então, são todos diferentes, cada um com a sua qualidade, cada um com a sua contribuição. Então, se você gosta mais de um porque ele não te desafia, e não vem com essa, né, gente? De falar que, não, os pais criam os filhos da mesma forma. Não criam. Né? Uns desafiam mais, com uns é mais fácil de lidar, e aí você acaba se identificando com um, não se identificando com o outro. Para um você, às vezes, você às vezes favorece, outro você cobra mais, e a gente vai até falar um pouquinho disso, porque tem uma diquinha aí da numerologia para ver como é que você cria seu filho, qual é a exigência que você faz de um, a exigência que você faz de outro. Depois me lembre se eu não falar, né, em relação à primeira letra do nome que você dá para os seus filhos. Bom, enfim, então é importante a gente entender que cada um deles tem a sua missão, tem o seu legado, e quando você fica tentando mudar o seu filho, você afasta ele do legado dele, da missão que ele tem. E aí, o que vai acontecer com essa criança que vai virar um adulto que não sabe para que veio, o que tá fazendo aqui, né? Não se sente realizado, tá totalmente perdido porque simplesmente encarnou lá uma personalidade que o pai e a mãe gostariam que ele tivesse. Porque ele não podia ser quem ele era desde que ele era criança. Tanta repressão, tanto isso não pode, aquilo não pode, não é assim que se faz. Então, uma série de crenças limitantes, uma série de sabotagem que os pais fazem com os filhos e muitas vezes acabam tirando eles, desviando, distanciando eles de suas próprias essências, certo? Então, vamos lá, gente. Vamos começar, tomar uma aguinha, que eu falo bastante, e hoje, quem tiver disposto, tem assunto até. Então, vamos lá. Gente, fiz lá o cálculo da personalidade do meu filho. Como é que faz? Transforma as letras do nome em números, soma tudo, reduz a um algarismo só. Esse é o número de personalidade do meu filho. Tem lá as tabelinhas de conversão, né? Enfim, como eu falei lá no feed, tem todo o processo para vocês. Só buscar lá nas postagens que tem como encontrar. Então vamos lá. Eu encontrei a personalidade do meu filho. E outra também, quem não sabe ainda não tem problema, calcula depois, anota aí, né? E vamos pegar a informação. Vamos assistir a live, não vai calcular agora para não perder a informação. Meu filho é 1. A gente tem aí alguns números que eles são racionais, né? Dentre os que se destacam, 1, 7, 8. Quando eu falo de 1 e 8, eu já tenho uma criança, desde criança, com uma personalidade mais forte. 1 e 8 são líderes, então eles já lideram, eles já sabem o que querem para eles desde pequeno, né? Sabe aquela criancinha que você vai falar para ela a roupa que ela tem que vestir, ela já fala, não, eu não quero essa. Eu quero determinada roupa, eu não quero fazer determinada coisa, eu não gosto disso, eu não vou comer aquilo. Eles já sabem o que eles querem para eles. E assim, são aquelas crianças que o pessoal costuma dizer, mas é bravo, né? É nervoso, tem, né, uma personalidade muito forte. Sim, 1 e 8.
As crianças 1 e 8 têm uma personalidade mais forte, elas são mais racionais. Então, com essas crianças, não adianta você querer usar de chantagem emocional, né? Não adianta você querer dizer, ai, não faz isso que eu fico triste, não sei o que. Sabe esse tipo de coisa que às vezes os pais fazem? Com essa criança, tem que ser tudo às claras, né? Elas são mentais, racionais. Então, ou você prova para ela que determinada coisa não é admitida, não será admitida, né? Que haverá consequências, ou então ela vai te desafiar e ela vai ver até onde ela vai encontrar o limite, entende? Então, 1 e 8 têm vontade firme, são líderes, são autoridade por natureza. Então, eles vão te enfrentar, eles vão te desafiar. Ah, mas não pode, porque são crianças, a gente tem que dar limite? Tem que dar limite para 1 e 8, porque senão eles crescem demais. E aí, né, sem limites, a gente vai criar um adulto autoritário, às vezes egoísta, né? Porque eles querem, 1 e 8, eles querem muitas coisas da sua própria maneira. Não gostam de interferência, né, naquilo que eles estão fazendo, gostam de fazer as coisas do seu próprio modo. Né? Não são muito abertos a opiniões, a sugestões. O 8 um pouquinho mais, né? Se ele te admira, então ele acaba ouvindo as coisas que você quer ensinar para ele. Mas 1 não, 1 é mais fechado. A criança 1 é mais fechada. Ela gosta de fazer as coisas dela da maneira como ela acredita que esteja correto. A criança 1 às vezes gosta muito de brincar sozinha. Ela não sente muita falta de companhia. Entende? Ela é um pouco autossuficiente, podemos dizer assim. Essas crianças são mais seguras de si, das suas verdades, certo? Às vezes um pouco briguentas, birrentas, porque elas não aceitam muito ser contrariadas. Então é um pouco difícil de lidar com elas. Mas qual que é a orientação? Que esses pais, eles não façam com que essa criança deixe de desenvolver aquilo que ela está querendo, entendeu? Ela é uma criança que elas têm um idealismo muito forte, uma vontade muito forte de conquistar coisas, de fazer as coisas diferentes, de transformar, de atingir objetivos. Então, não limite as expectativas, os sonhos, as vontades, né, os objetivos dessa criança, certo? Não fique interferindo naquilo que ela esteja lutando para desenvolver, seja lá a sua autonomia, a sua independência, né, as suas verdades, tá? Então, veja bem, 1 e 8, se você quiser impor para eles são muito competitivos, essas crianças são muito competitivas, então elas vão te desafiar até ver que realmente perderam. Então, você tem duas opções. Ou você vai bater de frente com ela até que vocês cheguem no limite, né? Ou então você vai ter que usar de estratégia. Você vai ter que colocar a sua cabeça para funcionar, para ver como é que você vai convencer uma criança 1 ou 8 que ela não está no caminho certo. E vou te dizer mais, 1 não costuma dar muito ouvido aos conselhos das pessoas mais experientes. Então, com 1 não vai adiantar muito. Por mais que você use de estratégia, que você oriente, que você fale, olha, esse caminho não é legal, isso daqui não vai dar certo, isso daqui não vai ser bom para você. O 1 só aprende através da tentativa, né? Através de errar e acertar. É só assim que ele chega às próprias conclusões, mas tem que ser pela própria experiência. Então, com 1 é difícil que você que ele te ouça, que ele, né, escute os seus conselhos, que ele siga o seu exemplo, a sua referência, porque ele veio mesmo para desafiar a família, né? Esse 1, essa criança 1. Então, muita coisa que a família não consegue, essa criança 1 vai conseguir, porque ela não tem limites. E ela pensa da seguinte maneira, não é porque não deu certo para você que não vai dar para mim, porque você tem os seus recursos, eu tenho os meus podem ser melhores, as minhas técnicas podem ser diferentes, eu posso chegar lá, eu vejo uma possibilidade de chegar. Então não adianta você dizer que não vai por esse caminho, que esse caminho não te leva a lugar algum.
o um pode encontrar uma forma e se não tiver caminho ali para ele, ele abre uma trilha. Então, olha só que difícil, né? Lidar com o filho um, né? Desenvolver essa criança quando ela acha que, na verdade, sabe, são meio donos da verdade, eles sabem tudo, né? Eles não precisam muito da sua companhia, da sua aprovação, do seu apoio, né? Eles vivem muito bem sozinhos, né? Então às vezes até acho que, nossa, eu não consigo um vínculo mais próximo com o meu filho um, porque ele veio assim. Ele não precisa dessa ligação, ele não tem essa dependência emocional. Ele vai te culpar por muita coisa, tá? Mas ele, na verdade, aquilo que ele vai exigir de você, ele não está tão disposto a te oferecer. Certo? A recíproca com um não é a mesma, porque o um não tem muita empatia. Gente, parte do princípio do um que ele é único, que ele é sozinho, que ele é autossuficiente. Então, assim, ele vai exigir um monte de coisa dos outros, mas não está preparado para oferecer, para ser recíproco, né? Para também atender às suas expectativas, compartilhar, atender você na sua necessidade. Eles, muitas vezes, o mundo para o um gira em torno dele, tá? Então, seu filho um, ele é assim. Então, o que é que você faz? Ou você age com amor, né? Entende, respeita essa privacidade do um, essa independência dele, né? Lógico, com certos limites para que ele não se exceda, para que ele não ache que ele é dono do mundo, que ele tem o rei na barriga, né? Que, enfim, porque o um, ele vai errar, mas ele não vai querer assumir as consequências. Na hora que ele errar e a coisa apertar para ele, ele vai querer o apoio. Aí sim ele vai querer que alguém ajude a consertar a besteira que ele fez. E nem assim vai ser grato. Tá? Então algum limite tem que dar para o filho um. Algumas vezes até muito, né? Às vezes você tem que dar bastante limite porque ele vai ultrapassar o máximo que ele puder. Certo? Então, a gente tem que ter esse entendimento. 1 e 8. Se eu bater de frente, vai haver um distanciamento. Depois de muita competição, de muito desrespeito, de chegar ao limite, certo? Então é pelo amor que a gente convence 1 e 8. 8, né, tem uma autoridade, um discernimento muito bem apurado. Então não adianta você querer enganar o 8, não adianta você vir o filho 8, né? Com chantagens emocionais também, porque ele não vai aceitar o que é justo. Né? Com o filho 8, se você não cumprir a sua palavra, se você errar com ele, ele vai guardar aquilo, ele vai entender você como um pai e uma mãe desleal. Entende? E ele não vai confiar em você nunca mais. O 8 não aceita, ele até perdoa algumas vezes, esse filho 8, essa criança 8, ele vai perdoar algumas vezes, mas se você insistir em determinados erros, né, se você não cumprir, não for honesto com ele, se você não for justo, principalmente justo com ele, o que vai acontecer? Ele vai entender como ele vai crescer depois e aplicar isso nas suas relações sociais, afetivas, enfim, tudo, que você não serve para ele, porque ele não pode confiar em você. Tá? Então, com um filho 8, justiça, seja justo, e ele vai usar toda a inteligência, a capacidade que ele tem, né, a eficiência que ele tem, né, estratégica, uma criança muito inteligente, vai crescer um adolescente trabalhador, enfim, uma criança ou um jovem que pode te ajudar muito, desde que ele possa confiar em você. Certo? Então, para os dois, a gente tem que dar um pouco de limite, porque senão eles viram crianças autoritárias, possessivas, egoístas, né? Tudo tem que ser do jeito deles, senão não tá bom, né? Não aceitam ser contrariados, mas são pessoas, crianças muito inteligentes, muito determinadas, tá? Que não aceitam qualquer coisa, então não vem com conversinha, não vem com qualquer historinha, né, para ele, para convencê-lo ou para impedi-lo daquilo que ele quer fazer, porque ele não vai se submeter. Crianças
1 e 8 não se submetem. Se você quer que elas se submetam, se você quer que elas escute o que você tem para ensinar, o que você tem para orientá-las, aconselhá-las, você tem que ser primeiramente referência. Não adianta eu querer dizer para o meu filho não faça isso, não faça aquilo, se ele não tem respeito por mim, se ele olha para mim e não enxerga uma pessoa que realmente está feliz com a posição que tomou, né, com as crenças que possui, né? Então, se você não é feliz, se você não alcançou nada, né? O 1 e 8, eles são muito racionais. Se você não chegou lá, como é que você vai querer falar para mim o que eu tenho que fazer ou não? Entende? Então, tudo depende do respeito e da admiração que o seu filho tenha por você. Quando se trata desses dois números, ele só vai te ouvir se ele tiver respeito e admiração, se você realmente representa uma referência para ele. Agora, se a sua vida tá de ponta cabeça, se o seu estado emocional está totalmente abalado, se você não tem rumo na vida, ele não vai ouvir teu conselho. Porque você não é referência, porque ele não te admira, certo? Então, nós temos esses dois números que tem uma tendência racional, né, mental muito forte e que você só consegue convencer, orientar, aconselhar através da inteligência, da estratégia e do amor. Porque se você usar de força também, ele vai competir, ele vai te questionar, ele vai te jogar certas coisas na cara que você nunca percebeu, porque eles catam as coisas assim, né, rapidinho, catam no ar, são muito ligeiros, eles entendem o que está acontecendo no ambiente deles, né, muito fácil, e aí você vai ser questionado, você vai ter que responder aí algumas perguntas que talvez você nunca tenha parado para pensar na sua vida. Tá dando para entender, gente? Tá interessante o tema aí, como é que tá? Tá ficando claro? Vão me falando aí, estão escutando bem, tá tudo certinho aí com o áudio. Bom, deu para entender então, gente? 1 e 8, autoridade, crianças de vontade firme, vontade forte, que vão te questionar, que vieram nessas famílias geralmente para desafiar os sistemas que não estão sendo mais produtivos, que não estão mais favorecendo ninguém dessa família, então eles vêm mesmo para desafiar, para mostrar outras possibilidades, para mostrar outras verdades, certo? Então, não adianta você lutar contra, você ficar se impondo, não vai falar, não vai, aqui quem manda sou eu, aqui na minha casa, minhas regras, né? Fala minha casa, minhas regras para 1 e para 8, que ele vai, assim que ele tiver condições, ele vai falar, ó, valeu, obrigado, mas para mim não serve. Entendeu? Então, muita inteligência para lidar com 1 e 8, porque senão eles vão passar por cima de você, vão te botar no chinelo, vão te desafiar ao extremo, você vai ficar maluco, vai ficar brigando com seu filho, vai ficar medindo força, competindo, e ele não vai ter nenhuma admiração por você, porque você não vai chegar no seu objetivo porque ele não se submete. Tá? Então, desde criancinha você já vai começar a perceber isso, né? Vale lembrar que além desse número de personalidade, nós temos um outro que é o número de tendência dominante, que também está no livro aí que eu já passei para vocês, né? Quem quiser o livro, entre em contato comigo aí pelo chat ou pelo WhatsApp. E aí você vai entender que são dois números que podem às vezes equilibrar essa tendência, né, ou até reforçar, deixar ela mais intensa ainda. Mas, em todo caso, nessa live nós vamos falar do principal número, que é o número de personalidade, certo? Então, falamos da personalidade 1 e 8, vamos para a próxima. Bom, deixa eu ver se eu esqueci de nada, aparentemente não. Vamos falar agora. Eu vou falando, não tô falando certinho, seguindo aí a ordem, tá, numérica, a gente vai falar conforme os números assim forem parecidos, para eu já juntar os temas, né, para ser mais objetivo, mais prático. Bom, então vamos lá, vamos falar agora do 2 e do 6, a criança 2 e 6. Vale lembrar que esse 2
é difícil a gente encontrar personalidade 2, tá? Você vai perceber que quando você tá lá somando, às vezes esse 2 ele vem de um 11, né? Você tá somando, você tem que reduzir lá no final a um algarismo só, né? Mas antes de você chegar nesse um algarismo só, você vai ter um número 11. Então 11 é um número mestre, aí você não reduz para 2. Por exemplo, a gente reduz para 2 quando deu a soma total 20, ou então 101, né? 1 mais 0 mais 1, 2, 20, 2 mais 0, 2. Então aí você vai ter um 2. Maravilha. Agora, se, por exemplo, deu 29 a soma total, 2 mais 9 vai dar 11. Então separa aí. Para aí que aí não é 2, é 11. Tá? É um outro tipo de personalidade que a gente vai falar no finalzinho, tá bom? Mas se for realmente um 2, vamos falar de 2 e 6. Porque esses dois números, eles são assim muito emocionais, muito sensíveis, são bem parecidos nisso. Tá? Então uma criança 2, uma criança 6, elas são crianças mais amorosas, são crianças que elas têm assim uma sensibilidade, né, para as relações humanas, é um pouco maior do que 1 e 8 que a gente acabou de falar, né? Não que eles não sejam sensíveis, não que eles não gostem das pessoas, eles também amam e amam intensamente, mas na hora de tomar decisões, né, de decidir as coisas, eles usam o quê? A razão, tá? Ao contrário de 2 e 6. 2 e 6 não, eles já são mais pelo amor, eles são mais sensíveis, eles têm mais empatia, certo? Então, eles são mais diplomáticos, você convence essas crianças despertando nela o seu lado sensível, né? Por exemplo, não briga com o amiguinho, né? Poxa vida, olha como ele ficou triste, né? Enfim, se você colocar isso para uma criança 2 ou 6, ele vai se sensibilizar, né? Ele não quer ver a outra criança triste porque ele tomou um brinquedo, porque ele agrediu às vezes, né? Ficou irritado e acabou, né, batendo. Acontece, né, gente? Com qualquer criança, seja ela emocional, racional. Então, a criança 2 e a criança 6, elas são mais sensíveis a esse tipo de situação, né? Diferente de 1 e 8, que eles vão fazer o quê? Vão debater. Não, eu bati porque o fulano me fez isso, isso e isso. Ou seja, é justo. Eu não bati primeiro, quem bateu foi ele ou ele fez determinada coisa que me levou a bater nele, né? Você entendeu? Então a criança 1 e 8, ela vai explicar o que aconteceu de forma racional e não vai aceitar chantagens emocionais em cima dela. Aconteceu isso com ele porque ele mereceu. É mais ou menos por aí, tá? Diferente das crianças 2 e 6, que elas são mais amigáveis, elas são mais parceiras, elas gostam mais de colaborar umas com as outras, né? Elas são mais participativas, mais amáveis, mais amigáveis, enquanto as crianças 1 e 8 competem entre si. Que mais? As crianças 2 e 6, elas tendem a proteger as outras, as pessoas que elas amam, né? Então, se você pedir, se você for sensível, amoroso, carinhoso para lidar com essas crianças, elas vão fazer tudo o que você quer, né? Assim, não fazer tudo o que você quer, mas você vai conseguir convencer com mais facilidade se você for pelo amor, né? Enquanto com as outras que eu acabei de falar, você tem que ir pela razão, por estratégia. 2 e 6 não, é com carinho, com amor, com união, sendo parceira delas, né? Aí você tem elas na mão, elas vão ser crianças mais receptivas, mais amáveis, tá? Ao mesmo tempo, são crianças que elas são muito suscetíveis à energia emocional que elas encontram no ambiente. Então, palavras ríspidas, duras, né? Xingamentos, estados emocionais alterados dos pais, isso impacta demais no emocional dessas crianças. Elas são muito sensíveis a isso também, né? Não só ao amor, quanto com o desamor. Então, quando a gente fala de lares disfuncionais, né? Pais que têm um relacionamento ruim, de brigas,
né? Às vezes pais divorciados que não se dão bem, a criança 2 e a criança 6, elas captam tudo isso. Isso afeta até a saúde delas, tá? Elas somatizam isso. Elas somatizam demais a energia do ambiente. Então a desunião, as brigas, o tratamento insensível que os pais tenham entre si, tá? Então elas sofrem demais com isso e acaba somatizando, se transformando em doenças, tá certo? E vale falar também, né, da questão da somatização pelos conhecimentos aí da medicina chinesa, do metafísico, tudo que é oriental, que eles sempre colocam para nós, né, em relação a questão das doenças. As crianças de 0 a 7 anos, elas somatizam muito do que existe de disfuncional em termos de crenças e sentimentos, né, de atitudes da mãe. Tá? E de 7 a 14 anos, elas captam toda a energia negativa, lógico, também positiva, né? Mas nós estamos falando em termos de doenças, toda a energia negativa do pai, tá? Então, a criança lá, de 0 a 7, tá sempre doentinha, tá sempre com alguma coisinha, né? Enfim, ela está apresentando os sintomas de cansaço, de estresse, de insatisfação, de falta de autorrealização de quem? Da mamãe, certo? Ao contrário, né, de 7 a 14, aí ela está representando o estado, a condição emocional, as crenças, tudo, está somatizando tudo que é do pai, ok? Tá? Então, papai e mamãe ficar atento com isso aí, de acordo com a idade das crianças, né? Mas de qualquer forma, como eu estava dizendo, criança 2 e 6, elas precisam mais de um ambiente harmonioso, né, onde ela perceba a união entre as pessoas, colaboração, paz, para ela poder se manter saudável emocionalmente, espiritualmente, certo? Tá? Então são crianças muito amorosas. O que é importante? Que esses pais também ensinem essa criança a usar um pouquinho mais da razão, do seu lado racional, despertar o discernimento, porque senão qualquer um leva na conversa, né? Vai querer ser um adulto que qualquer chantagem emocional, né, acaba convencendo. Então, assim, tem que orientar. São crianças que elas são muito espontâneas, fazem amizade muito fácil. Então, você não deve colocar medo nessa criança nos relacionamentos que ela faz, né? Às vezes a gente fala, né, não é para conversar com gente estranha e tal. A gente, devido a tantas coisas que acontecem, né, a gente sempre acaba colocando uns medos aí nas crianças, que é para a própria proteção dela, mas assim, a gente tem que entender que, por exemplo, a criança 6, ela precisa fazer amizade, ela não vê maldade nas outras pessoas, ela gosta de conversar, enfim, ela gosta de fazer amizade, ela gosta de compartilhar, ela quer conversar, e aí você tem que utilizar de uma forma inteligente, né, estratégica, porque ela é assim, muito, muito aberta. Ela confia demais nas pessoas e você precisa fazer de uma forma, não que você reprima essa natureza dela, mas para que ela fique um pouco mais atenta às atitudes do outro. Então, aos poucos você vai orientando essa criança a ter um pouco mais de discernimento, porque senão ela pode ser enganada muito fácil, ela vai muito pelo coração. Crianças 2 e 6 vão pela emoção, vão pelo coração. Então você consegue muito delas através do amor, mas elas são muito suscetíveis emocionalmente. Principalmente a criança 2, ela é muito dependente, afetiva. Tá? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque senão ela tá sempre esperando o outro para que ela faça alguma coisa. Se ela não tiver ninguém para brincar, ela fica triste, chateada, porque ela não consegue brincar sozinha, ela não consegue fazer atividades escolar sozinha, tudo ela precisa de uma companhia, de um parceiro, né? A gente tá falando em 2, então o mundo dela funciona à base da parceria. Então isso é muito importante para ela, para o desenvolvimento dela. Então ela precisa ter esses pais presentes, né, que são capazes de desenvolver as atividades com ela, né, esse negócio de
Ah, não, faz você aí, faz a sua lição sozinho, brinca sozinho, você tem que aprender a brincar sozinho. A criança 2 não vai saber brincar sozinha, porque ela funciona em par, tá? Então entendam isso. Muito sensível, às vezes muito dependente afetivo. Então precisa orientar. Crianças 2 e 6, que existe um mundo pessoal, senão elas vivem em função das pessoas que amam, né, em função de parcerias, para tudo que eu vou fazer, o outro é o meu foco, o outro é, como posso dizer, é a minha motivação principal. Então, essas crianças precisam ser orientadas em relação à sua individualidade, para não ser boba dos outros, tá? Mais ou menos por aí. Bom, que mais? Bom, até para ela ter, né, um pouco mais de clareza, porque como são muito emocionais, quando a gente é muito emocional, a gente não vê as coisas, os fatos, não entende as experiências com a devida clareza, certo? Vê os dois lados de uma mesma situação, então vai muito pelo sentimento envolvido naquela situação. Então os pais têm que orientar as crianças 2 e 6 sobre essas questões, né? De ser um pouco mais racional, de ter um pouco mais de discernimento, a questão do confiar. Lógico que você não vai fazer a criança desconfiar dos outros, né? Você não vai fazer isso, mas você vai ter que, né, orientar, porque hoje infelizmente não é possível, né, enfim, que não dá para confiar em todo mundo. Então a gente tem que proteger as nossas crianças e precisa dar uma certa orientação nesse sentido, sem tirar a sua pureza, sem tirar a sua inocência, certo? Então vamos lá. Família é muito importante para as crianças 6. Então hoje é normal, né, os casais às vezes se divorciarem, né? Então muito cuidado com alienação parental. Uma criança 6 sofre demais com o distanciamento entre os pais, né, a falta de respeito entre os pais, né, às vezes não é nem só entre os pais, mas uns avós que às vezes colocam a criança contra a mãe, né, avó e mãe muitas vezes não se dão bem, né, ou enfim, pai com sogra, com sogro, enfim, quando tem essas relações entre genro, nora e os sogros, né? Muito cuidado com isso, porque a criança fica ali naquele meio e as crianças, principalmente a criança 6 e a criança 2, que tende a acolher todo mundo, que tende a ser amiga, amar as pessoas todas que são próximas dela, para ela é um sofrimento muito grande. Então, muito cuidado com isso. Tá? São pais divorciados, têm filhos 6, jamais ficar falando mal do pai ou da mãe para essa criança. Entendem? Tá? Porque ela sofre demais, ela não vai optar por um lado ou pelo outro. Isso só vai fazer mal para ela, só vai gerar confusão na cabecinha dela. E ela vai se negar a entender um ou outro como uma pessoa ruim, uma pessoa negativa. Então não façam isso com uma criança 6. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre as crianças 3 e 5. As crianças 3 e 5, elas são crianças assim muito extrovertidas, descontraídas, bem-humoradas, livres, leves e soltas, tá? Elas já nascem assim com essa questão da independência no sentido de liberdade pessoal mesmo, de pensamento, né, de crença. São grandes artistas, podem virar adultos artistas, mas elas são muito criativas e podem usar isso, né, futuramente. Elas se expressam muito bem, tanto, né, os seus sentimentos quanto as suas ideias. Então, algo que a gente jamais deve fazer é reprimir a autoexpressão das crianças 3 e 5. Né? Elas precisam falar, elas falam o tempo inteiro. Normalmente todas as crianças falam muito, né? Mas as 3 e 5, elas precisam expressar aquilo que elas estão sentindo, aquilo que tá passando na cabeça delas. Sabe, tem hora que você já começa a virar um barulho no seu ouvido, porque de tanto que fala. Não fale para essa criança, pelo amor de Deus, para de falar, não faça isso com essa criança, tá?
Elas são muito espontâneas e essa é a natureza delas, esse é o legado delas, né? Levar e trazer informação, né? Então, essa é a essência. Como é que você vai falar para uma criança 3 e 5? Para de falar. Não pode, tá? Eu conheço aí muitos dos meus alunos, né, que são 3 agora, quando adultos, que foram crianças totalmente reprimidas. E agora sofrem de depressão. Agora me fala, como é que uma pessoa 3 e 5 vai sofrer de depressão sabendo expressar tudo o que sente? É porque foi muito reprimido quando era criança, gente. Aquelas famílias às vezes conservadoras, porque você é menina, você não pode brincar com os meninos, você não pode jogar futebol na rua, você não pode sentar de determinada maneira, você está de vestidinho. Quer colocar um vestido numa criança 3 e fazer que ela sente ali, fique quietinha, comportadinha, não vai dar certo, nem 3 nem 5. Ainda mais o 5, que ele tem uma intensidade física, né? Uma energia física muito forte, precisa estar se movimentando o tempo inteiro, precisa de liberdade. Então não adianta você querer que 3 e 5 sejam crianças ali comportadinhas, sérias, enfim, não vai dar certo. Elas precisam de liberdade, de movimento e de expressão. Essa é a natureza, esse é o legado delas, essa é a missão dessas crianças, tá? Então, às vezes você tem lá um filho 3 e 5 e você é muito conservador, você gosta de muita estabilidade, aí você estranha muito, porque essa criança, ela gosta de festa, ela gosta de bagunça, ela gosta de estar entre os grupos, ela gosta de fazer amizade com qualquer um. Né? 3, 5, 6, 9, eles vão dar uma voltinha com a mãe no mercado, né? Com os avós, enfim. E eles vão conversando com todo mundo que eles encontram no caminho, desde o vizinho até o dono do mercado. Se fizer uma brincadeirinha com eles, nossa, saiam, né? Conversa que não acaba mais. Então, são crianças muito espontâneas e essa é a missão delas. Se elas vieram numa família geralmente muito conservadora, é exatamente para mostrar, né, que falta leveza, espontaneidade, criatividade, expressão de sentimentos, uma melhor habilidade para falar sobre o que se pensa, né, expor aquilo que se pensa, sem ser de uma forma impositiva, porque eles têm um carisma, eles têm um magnetismo, um poder de persuasão que convence qualquer um, sem ser autoritário, sem ser impositivo, sem ser extremista. 3 e 5 são crianças assim muito carismáticas mesmo. Elas gostam, elas fazem de uma forma que, enfim, elas conseguem o que querem através da habilidade de se expressar. Tá? Então, normalmente são crianças meigas, carinhosas. A 3 é mais, tá? Mais meiga, mais carinhosa. 5 mais independente, mais... como eu posso dizer, tem um melhor jogo de cintura. A criança 3, ela é mais pura. A criança 5, ela tem um pouco mais de... Pode ser um pouco pesado, mas eu vou colocar como malícia, mas malícia seria mais para um adulto 5, né? Mas ela tem, assim, uma percepção, ela é ligeira para pegar as coisas no ar e saber como é que ela pode contornar as coisas, tá? Dinara, ela tá dizendo bem assim, tem uma que é 5 e outro que é 6. Bacana, são números totalmente diferentes. Então, olha aquilo que eu falei lá no começo, né, pessoal? A gente tem que entender a essência de cada um desses filhos. Não adianta você falar, mas eu dei a mesma criação. Você errou, tá errado. Se as pessoas são diferentes, né, se as crianças são diferentes, como é que você vai dar a mesma criação para cada uma delas? Né? O 5, ela tem um filho, uma filha 5, um filho 6. O 5 quer liberdade, né? Ele precisa de liberdade. Já o 6 não, ele é mais conservador, então ele precisa de estabilidade. Enquanto a filha 5 quer o mundo, o 6 quer família, quer segurança, quer a criação de vínculos. Vocês entendem? Então dá para criar os filhos da mesma forma? Nem que você quisesse, nem que você achasse isso justo. Não dá, porque a gente tem que respeitar a essência de cada um deles, correto? Bom,
Então vamos lá, vocês entenderam? Então 3 e 5 eles precisam dessa liberdade de expressão e de sentimentos e ideias, certo? Então é bem interessante assim realizar bastante atividades em grupo com eles para que eles se desenvolvam através desses grupos, através das diferenças existentes. Eles se ajustam muito bem às diferenças. Normalmente não são crianças briguentas, não são, geralmente, né, não são, porque elas conseguem se ajustar. Elas são aquelas que mediam a coisa, né, que acabam ficando, né, não optam por um lado de um só, elas conseguem ver a coisa de forma ampla, elas participam um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e é através dessa diversidade que elas se desenvolvem, ok? Então, incentivar a criatividade e a liberdade nessas crianças, porém, com responsabilidade, tá? As crianças 3 e 5, elas têm muita dificuldade de começar e terminar algo. Elas começam várias coisas, elas se interessam por várias coisas ao mesmo tempo e elas não concluem. Então, desde o princípio, esses pais têm que orientar 3 e 5 que eles precisam terminar aquilo que começam, porque eles acabam se dispersando, ok? Pais de filhos 1 também, tá? 1 tem muitas ideias, mas surgiu uma novidade, uma coisa mais interessante, ou ele pensou em algo melhor, ele já larga aquilo para investir em outra coisa que ele achou mais interessante. Então vocês têm que ensinar crianças 1, 3 e 5 a terminarem o que começam, senão nunca alcançarão os resultados. E por isso, às vezes, a insatisfação que elas sentem na vida adulta, porque nunca pegam um caminho e vão até o final para chegar ao seu objetivo, ok? Que mais? Crianças 3 e 5 têm um pouco de dificuldade em assumir responsabilidades. Não vieram a esse mundo para assumir encargos pesados, tá? Então para de jogar responsabilidades pesadas nas costas de criança 3 e 5. Elas não vieram para isso, mas algumas responsabilidades a gente tem que assumir. A vida delas é mais leve, né? A vida não cobra tantas responsabilidades dessas crianças, então você não precisa se preocupar, mas se ela não aprender que a vida é dura, ela não vai saber enfrentar os obstáculos, as adversidades da vida. Para com esse dramalhão, tá? Pode parar com esse dramalhão, porque esse dramalhão não vai acontecer na vida de uma criança 3 e de uma criança 5, tá? Porque eles não vieram para isso. Sou 3 com tendência dominante 5, então imagina só, né? 3 com 5, precisa de muita liberdade, né? Precisa ter lá as mais variadas experiências, né? Muito curiosa, né? As crianças 3, 5, ela já é adulta, Raquel, né? Mas desde criança, gente, elas são muito curiosas e tem que incentivar, porque é através disso que elas obtêm a fonte de informação que faz parte do desenvolvimento delas, ok? Legal, então a questão da responsabilidade para 3 e 5, tá? Mas sem peso, sem dramas, sem mate, porque não é a onda deles, não é o que eles vieram fazer nesse mundo. Mas pelo menos cumprir com a palavra, buscar um pouco mais de estabilidade na vida, porque senão eles vivem um dia após o outro como se nada fosse acontecer, né? Tá, se der errado, primeiro a gente faz, se der errado, depois a gente vê como é que a gente resolve. Então 3 e 5 tem muito disso e nós como pais precisamos orientar desde pequeno que primeiro tem que terminar o que começa. Segundo, tem que entender consequências, assumir responsabilidades para não ter consequências negativas depois. Criança 3, muito consumista, hein? Muito cuidado para não dar tudo que essa criança quer, porque senão ela vai acreditar que ela pode manter um estilo de vida que não é da capacidade, da competência dela. Então, pegar leve com isso, porque criança 3, com aquele jeitinho dela, ela consegue tudo o que quer e depois ela não aceita ser contrariada, né? E as pessoas 3 às vezes têm essa questão com a dificuldade de entender os limites para consumo. Tudo ela quer, tudo que traz prazer, tudo que traz felicidade, tudo que ela acha bonito e ela acha tudo bonito, né? 3, principalmente,
eles sempre veem o lado mais belo da vida, das experiências, das pessoas, né? Tudo é lindo e vamos por impulso, vamos agir nesse momento e depois o que acontecer a gente vê. Então, muito cuidado também com essa questão do consumismo do 3. Superficialidade para 3 e 5, tá? Às vezes pode acontecer, se essa criança não tiver princípios, né, uma família bem estruturada, que tenha valores bem definidos do que é certo e do que é errado, não é para limitar, lembra que eu falei, não é para oprimir, não é para engessar a criança dentro daquilo que você acha certo ou errado, não é nada disso, mas colocar princípios, porque para 3 e 5 tudo pode, tudo é aceitável, né, porque eles são responsáveis aí por mediar, principalmente o 5, os extremos, né, as diferenças. Então, eles são muito receptivos às diferenças. Só que eles precisam desenvolver o discernimento para entender que, por mais que exista no mundo, por mais que algumas pessoas façam, por mais que algumas pessoas sejam, não é por isso que serve, não é por isso que tá certo, não é por isso que eles têm que fazer também. Né? Então tem que ter alguns princípios aí para 3 e 5 para que eles entendam o que eles devem absorver ou descartar, porque eles estarão, como eu disse, eles aceitam muito bem as diferenças, eles estão em grupos, eles precisam conhecer novos cenários, eles são muito curiosos, então vai chegar do melhor e do pior do mundo para eles, porque eles causam aquela sensação no meio e são que são muito receptivos a qualquer ideia, a qualquer situação, condição, enfim. Então você tem que ensinar que nem tudo pode, ok? Para que eles já desenvolvam desde pequeno essa consciência para não errar demais, para não ir lá experimentar, às vezes não ter mais volta, né? Principalmente a questão de drogas com filho 5, tá? 5 e 1. Depois eu falo um pouquinho do 7, me lembre. 1 e 5. Ele, né, uma criança, estou falando de criança, mas também de adolescência, pré-adolescência, enfim, né, tem muita coisa errada que chegam perto das nossas crianças e a gente já tem que orientar desde cedo. Então, questão de drogas, ele faz os dois, tá? 1 e 5, eles são muito curiosos, então eles... E são números físicos, das sensações físicas, eles gostam muito das sensações físicas, tanto que os esportes para criança 1 e 5, são joia, porque eles têm muita intensidade de energia física, e aí você, através dos esportes, você consegue fazer com que eles... gastem essa energia de uma forma produtiva, né? Porque eles com energia muito acumulada, eles começam a ficar irritados, eles começam a ficar tensos, tá? E ainda nessa questão das sensações, não só físicas, mas enfim, né? Tem essa questão das drogas, né? Então, claro que qualquer número está sujeito, mas o 1 ele é muito curioso. Se você falar que ele não pode, ele vai querer saber por que ele não pode e vai lá testar só para ver como é que é. Tá? Então, muito cuidado com essa questão de bebida e outras drogas para o 1. Criança 5, a questão das sensações físicas, eles não conseguem dizer não também, né? Estão também curiosos e se eles experimentam e gostam depois para tirar, é muito difícil de sair, tá? Então, questão de drogas, crianças 1 e 5, não que os outros não possam se envolver, podem, né, mas esses aí estão mais suscetíveis, ainda mais porque a curiosidade e a necessidade de novas sensações para eles é muito forte. O que mais? Outra coisa, em relação às sensações para uma criança, vamos falar agora não criança, né, mas jovem, adolescente, né, pré-adolescente, questão da sexualidade para uma criança 5. Eles são muito curiosos nesses sentidos, eles pegam as coisas muito rápido, então também, não logo enquanto criança, lógico, na idade correta, orientar, porque senão pode acontecer aí de questão de doenças sexualmente transmissíveis, gravidez precoce, né, muito jovenzinho acabar engravidando, porque eles são terríveis nessa questão da sexualidade, aí são muito intensos, né, e são pouco responsáveis, tá? Então eu conheço muito jovem
5 que acaba sendo pai, mãe precocemente, tá joia? São muito curiosos nesse sentido, então tem que orientar direitinho em relação à questão da sexualidade, do seu próprio corpo, dos limites, né? Muito bom já dar essas orientações aí logo cedo para a criança 5, porque senão ela acha que tudo é normal, né? Já despertou lá, né? Acendeu a luzinha ali, já viu alguma coisinha, já vai querer investigar, ir mais profundamente, né? E como eu falei, o 5, ele é muito de testar, de sentir, né? Passar pela experiência também para aprender. 1 e 5, eles são disso. Então, mas a questão da sexualidade está muito relacionada com o 5. Então, precisa orientar nesse sentido, ok? O que mais? Então, essa questão, né, muitos interesses para 3 e 5 e pouco foco, pouca disciplina, pouca organização, né? Ensinar essas crianças a serem mais organizadas. 3 e 5 são muito desorganizados, né? E falta aí um pouco mais de planejamento das atividades que eles vão fazer, enfim, ter mais foco, disciplina, planejamento, organização, responsabilidade. Precisa pegar essas crianças nesse sentido para orientar nesse sentido, ok? Bom, o que mais? Crianças 4 e 7. Eu tô juntando aqui os números que em certos aspectos eles são mais parecidos, assim. Crianças 4 e 7, elas são mais sérias, mais responsáveis, detalhistas, exigentes, perfeccionistas, tá? Então, quando você trata com uma criança 4 ou 7, primeiro, as coisas têm que ser bem organizadas, planejadas, explicadas, né? Pausadamente, de uma forma metódica até, porque elas vão com um passo atrás do outro. Não adianta você, porque nem para 3 e 5 você joga uma ideia, eles já idealizam aquela ideia, eles já pensam como é que eles vão colocar em prática, maravilha, e o negócio flui. Ótimo. Agora, 4 e 7 não. Quais são os passos para se chegar à conclusão de uma determinada tarefa, de uma determinada atividade? Isso também, por exemplo, na escola. Então, não adianta colocar para 4 e 7 as coisas de forma subjetiva. Eles são diretos, tem que ser uma coisa específica, né? Você quer ensinar alguma coisa, você tem que orientar desde o começo, mostrar o passo a passo, né? Para chegar naquela ideia que você deseja, senão não funciona. Com eles não funciona. Tá? Não joga uma ideia no ar e acha que a criança 4 e 7 vão entender. Não, elas precisam que explique e detalhadamente. Tá? Elas levam um pouco mais de tempo para fazer, para aprender, só que aquilo que elas absorvem, ninguém tira delas. É um conhecimento profundo, por isso que elas levam mais tempo. Tá? Diferente de 3 e 5, que eles pegam muito rápido as coisas, mas eles pegam as coisas de forma superficial. Eles não são muito profundos, né, nos temas até de próprio interesse, mesmo que eles gostem, o negócio deles é mais prático, mais assim, coisas rápidas, nada muito profundo, diferente de 4 e 7, que não, eles são muito profundos em tudo, o que fazem, o que sentem, né, o que pensam, então muito cuidado com as palavras para 4, principalmente para 7, porque eles são muito de refletir, de analisar as situações. Então eles veem aqueles ambientes familiares, às vezes aquelas crianças, né, que vivem naqueles ambientes familiares, onde os pais são muito pessimistas, principalmente o 4, né? Se ele já tem pais pessimistas que acham que a vida é dura e que a vida é difícil, a criança 4 já absorve aquilo de uma forma que, nossa senhora, meu Deus do céu, por que o senhor me jogou aqui para passar por tanta dificuldade? Não tem perspectiva mais de vida. Né? Se os pais forem pessimistas para uma criança 4, ela só vai enxergar o lado pior das situações primeiro, antes de pensar no que pode dar certo. Tá? Então, muito cuidado com isso. Tem que orientar essa criança 4, que ela é muito detalhista,
a entender que determinadas coisas a gente pode passar um pouquinho mais rápido, né? Para agilizar. Não precisa ficar reprisando tudo que fez para ver se tá tudo correto. Que a criança 4, às vezes, ela dá um passo para frente e 2 para trás, né? Como a gente costuma dizer. Então, ela é meio sistemática, às vezes, meio pessimista. Então, tem que dar uma orientação para que essa criança veja as coisas de uma forma mais leve, menos complexa, tá? Então, o 4 na forma de fazer as coisas, porque o 4 é o número da forma e da substância, né? Um número, uma criança muito responsável, trabalhadora até. Né? As crianças 4, elas assumem responsabilidades desde muito cedo, elas querem trabalhar, elas querem produzir, elas querem ser úteis, né? E até mesmo, né, ocupar o seu espaço no mundo do trabalho até muito cedo, porque elas precisam se sentir produtivas. Mas tem essa questão, né, de assumirem muitas responsabilidades e às vezes ser uma criança assim que vira um adulto precocemente, porque ela assume tantas responsabilidades que não é para a idade dela, né? Acaba tendo uma visão muito séria da vida e às vezes ela não parece uma criança, né? Parece um adulto no corpo de criança, de tantas responsabilidades, do que é certo, do que é errado. Ela fica corrigindo, né, as crianças ao entorno, muito crítica. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso para despertar nessa criança 4 um pouco mais de leveza, um pouco mais de bom humor, de alegria, tá? Porque senão elas acabam sendo muito fechadas, muito resistentes nas próprias ideias. Enfim, e a criança 7 também muito perfeccionista, muito assim, a criança 7, ela também é mais... outra coisa, gente, a criança 7, ela precisa ter o seu espaço, é aquela criança que ela precisa às vezes de silêncio, que ela precisa ter um tempo com ela, com as coisas dela, sem ser interrompida, né? Então, ambientes muito bagunçados, ambientes onde... tem muita pessoa que entra e sai, que faz muito barulho, isso irrita, tira a criança 7 do eixo dela, ela precisa de tranquilidade, tá? A criança 7, ela precisa dessa serenidade no ambiente para se manter saudável, porque muita bagunça, muito estresse, muita briga, muita gente entrando e saindo, até mesmo a questão de festas. A criança 7, ela ela gosta, lógico, ela interage numa boa, não tem problema nenhum, né? Mas aqueles ambientes, né? A gente vê famílias aí que, nossa, é festa toda hora, enfim, tem eventos a todo momento, e essa criança, ela às vezes, ela não se adapta muito bem a isso, porque ela precisa dos seus momentos de silêncio, de reflexão, de paz, de tranquilidade para estabilizar, né, o seu emocional, os seus pensamentos. Uma criança que pensa muito, muito inteligente, tá? Então, para uma criança 7, você se prepara, porque ela é muito inteligente e você precisa investir nos estudos dessa criança. Vai se tornar um especialista em qualquer área que for da vontade dele, né, de estudar. Vai se tornar um especialista, então se prepara para investir nos estudos dessa criança, porque ela é muito inteligente em tudo que ela faz. Tudo pelo qual ela se interessa, ela estuda profundamente. Então, tanto o 4 quanto o 7, né, ao contrário lá do 3 e 5, eles se aprofundam em tudo. Então, você precisa investir nisso. É essencial investir nos estudos dessa criança, porque ela vai longe, né? Vai assimilar, vai aproveitar muito bem os conhecimentos a que tiver acesso. Joia? Que mais? Gente, se for surgindo dúvida, vocês vão me perguntando, tá? Porque senão eu pego aqui, ó, pra falar e vou embora. Eu não paro, vocês sabem como é que eu sou. Certo? Tô vendo aqui se não faltou nada. Importante ensinar tolerância, flexibilidade, porque criança 4, ela é muito conservadora, só ali dentro do mundinho dela, aquilo que os pais ensinaram, que ela aprendeu que era certo, que era errado, e ela não aceita outras possibilidades. Então, muito conservadora, e ela precisa aprender a lidar com pessoas diferentes, de outras ideias, de outros métodos, de outras formas de vida. Tá? Então, incentivar isso na criança 4, porque ela é resistente a outras ideias, a outros métodos, tudo que fuja daquele padrão que ela aprendeu como certo e errado. Crianças 7, elas são muito inteligentes, muito profundas, também questionadoras, que eu ia falar lá no começo, né?
que eu falei que tem números que são mais racionais, competitivos, mais questionadores. 7 não é nem tanto competitivo, ele nem precisa competir, porque uma vez que aquela criança estabelece a verdade dela, aquilo que é certo para ela ou errado, ela nem discute com você. Se você tiver uma opinião divergente, ela simplesmente se cala, se fecha, e isso a gente tem que tomar cuidado, porque se é um ambiente que critica demais uma criança 7, né, pais que criticam demais a criança 7, que são muito exigentes, que são daqueles pais que, como eu posso dizer, fazem uma pressão muito forte em cima do filho para que ele seja de outra forma, ele não vai ser. E ele também não vai brigar com você, mas ele vai se isolar. Crianças 7, jovens 7, a gente tem que tomar muito cuidado com questão de depressão desde cedo para essas crianças, porque quando eles estão num ambiente que é muito negativo, né? Energia muito densa, que todo mundo briga, muita dificuldade, ou então pais muito exigentes, muito críticos, que... como eu posso dizer, que às vezes até maltratam muito essa criança, que não entendem essa criança, enfim, que não aceitam ela da forma como ela não briga, ela não discute, ela se afasta, ela se fecha no próprio mundo, só que esse próprio mundo dela, quando ela sofre de solidão, quando ela sofre muitas angústias, traumas e tudo mais, essa criança tende, esse jovem, ele tende a sofrer de depressão. E 7, como eu já falei para vocês, né, em vezes que a gente falou aí sobre adultos, 7, para os adolescentes também isso é uma verdade, a questão do suicídio. Então, muito cuidado com isso. Crianças e pré ou adolescentes, muito cuidado com esse isolamento deles, eles não dão sinais, eles não fazem questão de serem entendidos, né? Se eles tentam se colocar, mas os pais não aceitam, impõem, criticam, não dão voz, não deixam que eles expressem aquilo que estão sentindo, eles não vão bater de frente, porém vão se isolar, vão se fechar no próprio mundo e diante de um sentimento de frustração aliado à impotência, a muita decepção, enfim, falta de sentido na vida, são os que mais podem dar problema nesse sentido, tá? Então, muito cuidado com isso. De qualquer forma, precisa ensinar também o 7 que ele é muito inteligente, mas ele não é o dono da verdade. Não é porque ele estabeleceu aquilo como princípio para ele, como algo que seja verdade dele, que ele tem que impor e todo mundo que discorde dele seja um ignorante, tá? Então a criança 7 ela já vem nesse caminho, até se tornar um jovem, adolescente, né? Enfim, com esse princípio. É o que ele pensa que tá certo, né? E se você discorda dele, você é burro. É mais ou menos por aí. Então, os pais têm que ensinar a ter mais tolerância. Tanto o 4, a criança 4 a lidar com as diferenças, quanto a criança 7 a ser mais tolerante em relação àquilo que ele acredita como verdade para ele. Não é porque é a verdade dele que tem que ser a verdade para todo mundo e que quem discordar dele tá errado. Então tem que trabalhar essa criança nesse sentido, e não é através da imposição, é através do amor, da consideração, do respeito, da conversa. Com criança 7 você usa inteligência, tá? Criança 7, criança 4, a criança 4 ela é até mais maleável, ela é até um pouco mais suscetível a uma questão emocional e tal, mas a criança 7 não, ou você convence essa criança, né, por A mais B, vai ser difícil, né, tanto 1 quanto 7 são assim, difíceis demais de serem convencidos, né, mas tem que ser através da inteligência. Se você gritar, brigar com a criança 7, vai ser assim, pronto, acabou, aqui quem manda sou eu, só perdeu o respeito dela. Ela nunca vai te respeitar. Ela vai continuar fincada lá na verdade dela, e não vai te respeitar. Então é por amor, é pela inteligência, pela conversa. Você tem que provar por A mais B que você está certo e que ela está errada, porque senão ela não vai ter consideração nenhuma em relação àquilo que você está falando. Certo? Bom, crianças 9. Crianças 9 também são muito parecidas com as crianças 3. Elas são puras, elas são inocentes,
né, espontâneas, criativas. 3, 6 e 9 são crianças muito artísticas, tá? Muito criativas. Então, usar essa habilidade, esse dom que elas têm de uma forma produtiva, incentivar isso nelas, certo? A criança 9, ela é normalmente uma criança que tem uma bagagem espiritual muito grande, ela tem uma compreensão universal, né, expandida. Então ela vê coisas, às vezes, que as pessoas não percebem. É uma criança, não que ela seja tão madura, mas ela é intuitiva, ela tem percepção das coisas, entende? Você pode incentivar numa criança 9 o desenvolvimento da espiritualidade dela, porque ela tem uma conexão com o mundo espiritual muito forte, tá? Mas tem que orientar também desde pequena que, existe Deus, né? Deus tá ali, enfim, existem as crenças aí, que, né, de proteção, de ajuda e tudo mais, só que tem que orientar essa criança que ela não pode só ficar esperando nas forças superiores, que é aquilo que não acontece na vida dela, é porque falta atitude, porque senão vai querer ser aquele adulto que, tá com problema, vai rezar, mas não faz o que tem que fazer, tá? Então a criança 9, ela é espontânea, ela é amorosa, é o único número capaz de sentir o amor verdadeiramente incondicional, tá? Porque a criança 6, a 3, elas são muito amorosas, 2, né? São muito amorosas, muito meigas, mas elas querem reciprocidade. Já a criança 9 não, ela entrega, porque ela sente que ela já possui o suficiente, ela transborda, tá? Então tem essa questão do transbordar da criança 9, né? Um amor que ela sente por todos sem esperar nada em troca. Então os pais às vezes têm até que orientar nesse sentido, porque ela doa, mas ela não tem limite. Então às vezes sofre assim alguns abusos dos amiguinhos, né? Abuso no sentido de irem além dos limites, né? E ela acaba dando tudo que ela tem, né? E não percebendo qual é o limite dela, tá? Então precisa orientar a criança 9 no sentido do discernimento, porque também não vê maldade em ninguém, né? Não vê maldade em ninguém, não percebe quando as pessoas estão com segundas intenções, enfim, tem que orientar, não implantar malícia na cabeça da criança, lógico, não é isso que eu tô falando, gente, só que vocês entendam isso, né? É que são crianças muito ingênuas, né? Muito disponíveis, que se doam, enfim, que dão o máximo de si. Mas existem alguns limites que elas precisam entender que as outras pessoas não podem ultrapassar, porque isso pode fazer mal para elas. Então tem que ver uma forma aí de orientar as crianças neste sentido, ok? Bom, criança 9, e aí como eu falei lá, quando eu tava falando do 2, deixa eu tomar mais uma aguinha. Quando esse 2 vem de um 11... não reduzo, né? Porque é um número mestre, o 11. Assim como todos aqueles que se duplicam, 11, 22, 33, enfim, 44, 55, até o 99. Tá? Essas crianças, elas são crianças mestres. Vocês já ouviram falar nos gênios da humanidade? Fala um pouquinho aí comigo, gente, que eu tô falando aqui já tem quase uma hora. Nossa, já passei de uma hora, né, gente? Então, já vou encerrando por aqui, depois eu vou começar outra live, viu? Quem tiver disponível aí, a gente vai falar sobre a nossa criança interior. Então, como eu falei, só pra gente encerrar essa, né? Como eu falei, que 11, quando o 2 vem de um 11 não se reduz, todos os números que se duplicam quando a gente tá fazendo aquela redução para chegar a um algarismo só, né? 11, 22, 33 até o 99 são números mestres. Essas crianças são gênios da humanidade, são crianças que têm uma visão muito ampla, que elas trabalham no senso coletivo. Quando a gente tem de 1 a 9, a gente está trabalhando o nosso processo evolutivo no sentido pessoal. 111, não, porque aí vai dar 3, Lu. Então, aí não. Só quando dá 11, 22, 33, tá? Porque aí 111 você tem que reduzir. 111 vai dar 3 e aí não vai ter número mestre na redução, tá joia? Então, só quando dá, por exemplo, 29, 119, aí deu 11, certo? Então, aí eu vou considerar o 11. Então, vamos lá. Crianças mestres, elas vieram para atender o senso
coletivo, são muito inteligentes, visionárias, idealistas, tudo elas pensam muito grande e tudo elas vão além do tradicional. Então essas crianças você tem que orientar, você tem que dar estudo para elas, porque mesmo que elas, assim, ó, a questão dos mestres muitas vezes está associado com atividades que eles possam exercer futuramente, na área holística, metafísica, enfim, eles unem o céu e a terra, né? O espiritual e o terreno. Então eles podem atuar nos dois planos. Se é uma família que já tem essa linha da espiritualidade, que já conhece, né, os assuntos holísticos, metafísicos, enfim, e quiser já encaminhar essa criança, vai ser muito produtivo para ela, porque ela vai pegar esse conhecimento, ela vai se integrar ali com muita facilidade. Tá? Agora, se não for, né, não quero incentivar meu filho nesse caminho, sou contra, enfim, cada um tem as suas crenças, né, a sua forma de ver as coisas, né? Ou então a criança não se interessa por questões da espiritualidade, invista em qualquer tipo de conhecimento que essa criança goste de fazer. Por quê? É para ser o mestre, né? Não falei, número mestre. Ela vai ensinar outras pessoas, ela vai aprender aquilo profundamente. Então, conhecimento nunca crença limitante para essa criança, porque ela não atua só para ela não está fazendo só por ela vai fazer, quiçá, pela humanidade, né? Então, quanto mais a gente puder ampliar os horizontes e o espaço de atuação dessa criança, né? Quanto mais corda der para ela, mais longe ela vai. Tá? Então, o que você puder investir para as crianças mestres é essencial. Porque elas vão desenvolver isso e elas serão aquelas que serão referência de outras pessoas, né? Você vai investir agora e ela vai se tornar um adulto que é capaz de ensinar os outros, ou às vezes ensina já desde pequeno, né? Quantas crianças a gente não vê aí super desenvolvidas que acabam ensinando até os adultos. Então elas vieram para uma missão muito especial, certo? E a gente tem que investir em conhecimento para que elas desenvolvam qualquer linha, né, de atuação e área de atuação que elas gostem, para poder transbordar esse conhecimento. Como todo mestre, às vezes o ego sobe, então tem que trazer essa criança para a realidade, né, que ela não é maior, que o ego dela não pode ser maior do que aquilo que ela realmente faz. Né? Então, não deixar esse ego subir, porque senão podem se tornar fanáticas, obsessivas, achar que estão acima do bem e do mal, né? E, enfim, muitos psicopatas têm números mestres, mas lógico que a gente não vai pensar nisso, não vai esperar que os nossos filhos sejam isso, né? A gente tá falando agora já que é exatamente para também dar um pouquinho de limite no sentido de até o que ele pode, o que ele não pode, né? Não restringindo suas possibilidades, mas sim princípios, né, e respeito ao próximo, para que ele use todo o seu conhecimento em favor do semelhante e não em benefício próprio, usando aquelas pessoas que o admiram, que o têm como referência. Tá certo, gente? Eu vou ter que terminar essa live por aqui, né? Falei de todos os números aí, de todas as crianças, dei aí né? Eu falei um pouquinho, porque é muita coisa para falar. Oi, boa noite, cheguei agora. De que número você está falando? Tava falando dos números mestres, tá? Mas vai ter uma continuidade, tá? Essa live. Eu vou falar um pouquinho da criança interior daqui a pouquinho. Vou ver aqui que hora a gente termina e já falo que hora vai começar a próxima live. Mas essa live vai ficar salva, tá? Sil Godinho. Então vai ficar salva lá. Eu vou salvar a live para vocês poderem assistir depois. E vou entrar em seguida com a outra live falando sobre a criança interior. Então, gente, para quem chegou depois, tá? Eu falei de todos os números aí. Falei também do livro que tem ensinando lá como calcular. Tem 3 itens importantíssimos que você consegue entender, não só o seu filho, mas você e todas as pessoas com quem você lida, para você entender o que essa criança, o que essas pessoas têm de melhor para oferecer, o que é a missão delas, que não adianta a gente ficar projetando, exigindo coisas, né, das crianças ou das pessoas com quem a gente convive, que não faz parte da natureza delas, tá? Então tenho esse livro aqui que foi lançado, né, em setembro,
perfil numerológico. Quem quiser, que o pessoal tava falando aí, entre em contato comigo ou pelo chat ou pelo WhatsApp e a gente encaminha pelo correio. Ainda tenho alguns aqui para encaminhar, tá? Então é isso. Depois assistam. Quem não pegou a live inteira vai ficar salvo. Obrigada a vocês, minhas lindas, que estão agradecendo aí. Até uma próxima. E deixa eu ver que horas são agora. São 7h30. Umas 8 horas, então eu vou voltar para a gente falar sobre a nossa criança interior, porque é dia das crianças, a gente falou das crianças, mas vamos falar um pouquinho da nossa criança, né? Vamos entender, vamos fazer um pouquinho de um resgate aí, pra gente entender por que tanta coisa na vida adulta dá errado, porque a gente tá preso ali naquela condição da criança que ficou lá atrás, desamparada, enfim. Vamos falar dela daqui a pouquinho, tá bom? Então às 8 horas eu estarei aqui novamente hoje, e aí eu espero vocês, quem tiver um tempinho aí, tá bom? Beijos, obrigada por todos que sempre acompanham aí, que comentam, que participam, e até a próxima. Até!